Oiê, meu nome é Bia, essa é a Caju, Caju Pilha, também conhecida como Pipi, porque eu chamo ela mais de Pilha, porque é uma filha com P, né, fica mais fofo, e porque ela é muito energética, então ela é uma pilha. Bom, eu tô aqui para falar dos livros que eu li nos últimos tempos, desde janeiro, na real. Hoje é dia 7 de março de 2024. E eu vou começar com os livros que eu estou lendo no momento. Eu estou lendo Nix, que eu não cheguei na metade, na real. Eu estou na página 300 e tem 640 páginas. Ai! Aqui, tá aqui. Eu não fico tão feliz de estar lendo um tijolão estadunidense. Eu, na verdade, fico meio triste, sabe? Porque você já sabe mais ou menos qual vai ser a história e tal. Mas é bem escrito, tá me deixando feliz. E os personagens são bem desenvolvidos, tem bons diálogos, eu adoro diálogo. Mas é isso, tô lendo isso agora. E tô meio lendo também Mafalda, feminino singular. Feminino singular. Que eu dei uma doida de querer ler Mafalda, porque eu vi a Laura do Literapia falando que ela adorava Mafalda, e eu pensei, pô, realmente é um quadrinho argentino que eu só li para prova e coisa da escola, né? Eu gosto muito de Calvin Haroldo, eu tenho dois, na verdade, dois livrinhos do Calvin Haroldo, e eu bolava de rir quando eu tava lendo. E aí eu comprei a Mafalda, mas eu não tô curtindo tanto. Eu acho que é essa coletânea em específico. Porque era para ser meio que uma coletânea feminista. Só que o Quino escrevendo, né? É um homem. E é um homem de anos atrás. Então acho que, não sei, não tenho nem ideia quando essas tirinhas foram escritas, né? Porque são várias. Mas deve ter sido tipo começo dos anos 2000, talvez. Ou sei lá, anos 90. Então é do tipo, tem vários questionamentos que a gente já não se faz mais. Tem várias coisas, sei lá, às vezes ela tira a onda da amiguinha porque a amiga pensa em bordar, por exemplo. E hoje em dia a gente já, assim, incentiva mulheres a bordar, na real, né? Porque se você ficar muito bitolada com produtividade, você, na verdade, vai enlouquecer. A gente já tem essa noção. Então, a gente incentiva pessoas a fazerem trabalhos manuais, como bordado e crochê, porque é divertido e você produz alguma coisa, assim, manualmente e deixa as pessoas felizes e se expressa artisticamente e tal. Então, não é mais uma coisa tipo mulher otária, sabe? Que não faz nada. Sei lá, ela tira mais ondas com a mãe dela também, por não trabalhar, por não ser inteligente ou qualquer coisa desse tipo. Quando na real a mãe dela trabalha, né? Só que ela trabalha em casa, sendo dona de casa e cuidando da Mafalda. E a gente, hoje em dia, em 2024, sabemos que é um trabalho muito válido e é muito difícil e precisa de um apoio, né? Na real, assim. Assim, um apoio de que é algo importante para a sociedade. Lógico que a gente quer que mulheres estudem e foquem nos estudos e tenham uma carreira profissional e cresçam e sejam o que quiser, mas não é para diminuir mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, né? Enfim, vários desses questionamentos. E aí eu acabei achando meio blé. Aí eu tô na metade, mas estou lendo bem pouquinho, bem pai, assim. Comecei o ano lendo De Amor e de Sombra, da Isabel Allende. Eu fiz um vídeo comentando todos os livros que eu já li da Isabel Allende. Esse foi um dos que eu menos gostei, mas a escrita da Isabel Allende é incrível. Ela faz isso que eu amo, cara, de tipo ir contando a história de vida de vários personagens, sabe? Tipo, todos os personagens que aparecem na história, ela ela conta um pouco, ela conta a história dessas pessoas. São personagens com profundidade, não são rasos do tipo quem é bom, quem é mal e acabou, sabe? Quem é feio, quem é bonito e só.
Ela é muito profunda, ela escreve muito bem, tudo que ela escrever vai ser maravilhoso. Eu só não gostei muito, assim, da narrativa, sabe? Eu não me interessei tanto pelo... Interessei pelos personagens. Mas foi meio que a história que não me pegou muito mesmo. Mas, assim, ainda teve coisas que eu vou lembrar pra sempre. E foi impactante da forma como Isabel Allende sempre é, né? E aí eu não vou falar em ordem dos outros livros que eu li. Eu fui lendo coisas, apenas eu vou falando. As coisas que eu abandonei. Comprei a Pediatra. Ah, eu acho que eu mencionei o verbo comprar, porque pra mim é difícil você gastar. Acho que eu gastei R$ 35, algo assim, num livro de 170 páginas, sabe? Mas como é um livro nacional, e normalmente, assim, todos os livros nacionais moderninhos que eu estou lendo, eu amo muito e vai para minha estante de favoritos, que é essa estante aqui do Abacatinho, eu comprei e eu achava realmente que eu ia gostar. Eu já tinha começado a ler no Kindle, porque normalmente eu faço isso. Eu leio uma amostra e aí eu vejo se eu gosto do estilo de escrita ou não. E eu não tinha gostado do estilo de escrita, que é algo que me pega muito. Normalmente, os meus livros favoritos, eles viram favoritos pela escrita e não necessariamente pela história ou pelos personagens ou nada disso. Bom, comecei e aí eu decidi que eu queria ler, porque quase todo mundo, assim, do Booktube leu. Mas achei um saco, porque, sei lá, essas histórias sobre pessoas obcecadas com alguma coisa nunca me interessam, cara. Não sei o que é que rola. Eu acho que é porque eu não consigo imaginar que eu ficaria obcecada com alguma coisa, sabe? Do tipo, a história da pediatra é uma pediatra que não gosta de gente, basicamente, né? Ela fez medicina só por fazer, porque o pai dela é médico e ela fez, mas ela meio que não gosta de ninguém. Ela tem o pai e a mãe, mas ela não se importa tanto. A escrita também é muito seca, é uma escrita cheia de pontos finais. Então, são várias afirmações, que faz com que você entenda como funciona a cabeça da personagem, né? Que é uma personagem fria, e a ideia é que seja isso. Então, é um livro bem produzido, né? Houve uma intencionalidade aí na escrita. O negócio é que eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? Porque eu queria me sentir, sei lá, me sentir tocada pelos livros que eu leio e não realmente só adquirir informações do tipo, eu fui pra padaria, na padaria eu comprei um pão. Não é assim exatamente. Mas é meio que muitas informações só para informar, entende? Bom, aí eu acho até que eu cortei a história, né? É uma médica que não gosta de gente e aí em algum momento ela tem um amante e aí ela se vê obcecada pelo filho do amante, que ela fez o parto junto com a esposa do amante dela, né? Junto com, eu digo porque eu acho meio estranho você dizer que ela fez o parto da, da criança, do Bruninho. Ela não fez o parto, né? Ela estava lá presente como médica. Quem fez o parto foi a mulher que pariu mesmo. Mas aí achei paia, achei muito afirmativo, não era essa história que eu estava precisando. E aí eu parei nesse tanto aqui, ó. Eu li isso e eu deixei de ler isso aqui. Sei lá, faltava uns 30%. Bom, aí vamos para outro livro que eu também desisti. Mas é engraçado que esses dois livros que eu desisti não é que são livros ruins. São livros bons, inclusive. Porque eu não compro mais livros muito ruins, sabe? Eu sempre leio antes. Eu sei o meu estilo de leitura. Então eu também não erro tão fora da margem. Aí o que é que rolou? Eu vi um livro da Laura, da Literapia, e ela falou que tinha lido Herança, do Miguel Bonnefoy, que é um escritor franco-venezuelano e nasceu em Paris em 86. Aí ela disse que leu Herança e que achou fofo. Eu acho que foi esse o comentário dela. Foi algo tipo, é um livro muito bonitinho. Só que... E aí ela comentou que era parecido com Isabel Allende e Gabriel Garcia Marques, que são os meus dois escritores favoritos, porque eu adoro livros latinos e com realismo mágico, que é a minha vibe, entendeu?
E aí eu vi que tinha tudo isso nesse livro, né? E aí eu peguei para ler e eu achei que é exatamente o livro que eu escreveria. Entendeu? Eu, como uma pessoa que não tenho prática em escrita, mas que amo Isabel Allende e amo Gabriel Garcia Marques, eu tentaria imitar a escrita deles. Eu abriria um livro deles do lado do computador e escreveria algo olhando para o estilo de escrita deles. E ficaria muito próximo do estilo de escrita de Herança, entendeu? Que é forçação. Que é você querer muito ser o outro e não realmente desenvolver um estilo de escrita próprio. Entende? Do tipo, quem gosta de Gabriel Garcia Marques normalmente gosta de Isabel Allende. Mas não necessariamente o tipo de história deles e o tipo de escrita é muito semelhante. Não é. E o Miguel, o que ele tentou fazer foi escrever algo espelhado. Entende? E aí ficou ruim. Assim, a história é legalzinha, tem os personagens legais, tem um panorama, ele fez um esforço no enredo e tudo isso, mas não tem originalidade, entende? Não tem nada que realmente me toque, porque é como se fosse forçado mesmo, falso. E é isso. Aí vou pro melhor livro do mês, ou dos últimos tempos, né? E virou um dos meus livros favoritos. Eu sempre penso nesse livro, cara. Às vezes eu tô assim, começando a dormir e aí me vem uma cena dele, me vem a voz da narração no meu ouvido. É uma coisa deliciosa. Infelizmente é estadunidense. Eu tenho um preconceito, veja, entenda. Porque a gente lê muito, a gente consome muita cultura dos Estados Unidos, né? Além de todos os problemas que os Estados Unidos têm, né? Com, sei lá, tudo que ele causou para a América Latina e tudo isso. Mas o meu grande problema é que a gente consome, a gente como sociedade, muita coisa dos Estados Unidos. Então você basicamente já sabe das histórias e já sabe do estilo de escrita e já sabe como eles contam histórias, porque é a mesma cultura contando a mesma coisa de novo, entendeu? Então eu sempre me esforço muito para ler coisas de outros países. Mas aí li Cidade das Garotas, da Elizabeth Gilbert. Ano passado, eu li Comer, Rezar e Amar. E eu li sabendo que é um negócio meio ridículo, assim, você dizer que leu Comer, Rezar e Amar. Foi um best-seller em 2007, né? E aí, quem tinha pra ler, já leu. Todo mundo que tinha pra ler, já leu. Então, quem leu também já esqueceu, né, do livro. Passou a hype e ninguém mais lê. Mas aí, não sei o que é que me deu. E aí, ano passado, eu comprei, eu li e eu amei. A escrita dela é absurda, é muito boa. É muito gostosa de ler, ao mesmo tempo que ela coloca muita informação importante. Ela não é uma escritora burra, assim, sabe? Que conta só os eventos. Eu mexo muito no cabelo, porque eu tô me olhando e eu não consigo parar. Mas, enfim, é uma escrita muito boa, sabe? Os diálogos são muito bons. As descrições de personagens são incríveis, assim. Porra, era tudo que eu queria ser, sabe? Como escritora. Queria escrever desse jeito aqui. Desse jeito, do jeito da Isabel Allende, do jeito da Helena Ferrante e tal. Aí, Cidade das Garotas é o seguinte, você na verdade não precisa saber da história. Saiba que é muito bom e conta sobre a história de vida de uma menina dos 19 anos até ela ficar velhinha. Gostou dessa sinopse? Se você leu Violeta, da Isabel Allende, é tipo isso, entendeu? Você cresce junto da personagem. É muito bom. Eu amo isso. E aí, se passa nos anos de 1940 em Nova York. Ela é a Vivian. Eu vou contar a história, tá? É a Vivian, que é uma menina meio riquinha. Na verdade, riquinha. E aí, ela não se encaixa em nada, não sabe o que ela tá fazendo da vida. Ela tem uma avó que ela gosta muito, que ensinou ela a costurar, mas ela não gosta da família dela, dos pais, ela não se dá bem com ninguém, do irmão mais ou menos, mas mais para menos do que para mais. E aí os pais dela decidem que ela, já que ela não vai fazer faculdade, que ela não está conseguindo estudar, que ela não consegue ser ninguém, que ela vai para Nova York ficar com a tia dela,
por uns meses, uns dias, umas semanas, não se tem um tempo determinado. E os pais não gostam dessa tia, na verdade. Mas ela vai. Aí, chegando lá, ela vive altas aventuras. É muito legal, porque, assim, é a história de uma menina, que não é uma menina, né? Já é uma mulher, é uma semente de mulher crescendo na Nova York dos anos 40, e a liberdade sexual que ela tem, e ela se buscando se encontrar, e ela fazendo merda, faz muita besteira. E é muito bom, porque assim, é uma protagonista completamente anti-heroína, sabe? Do tipo, ela erra. E isso é muito legal, porque não é pra ela ter um arco de perfeição, é pra ela ter um arco de aprendizado e de amadurecimento. E é muito bom. Assim, a única coisa, a única ressalva que eu tenho desse livro é que a partir do momento que o homem chega, o homem dá uma cagada na narrativa em si, sabe? Não que eu não gosto do personagem, por mim ele foi ok, vai ser meio esquecível. O meu problema é que parece que a Elizabeth, quando estava escrevendo, ela pensou assim, porque assim, o livro é escrito com a protagonista contando a história dela pra filha desse cara, que ninguém sabe quem é esse cara. E aí ela vai contando a história da vida dela inteira, e é uma história incrível. Eu acho que a Elizabeth teve a ideia de escrever pensando assim, a protagonista vai falar pra filha desse cara. E ela foi escrevendo um livro massa, top, incrível. Aí quando chegou nas últimas 50, nem 50, não vou dizer 50, nas últimas 50 páginas do livro, ela pensou, escrevi demais, agora eu vou ter que contar a história do cara. Como é que eu vou contar a história desse cara? Que eu não sei aonde enfiar ele. Aí começou a cagar, entendeu? Não começou a cagar porque não realmente vira um cocô. Mas vira uma coisa muito incrível com leves cheirinhos de lixo. Que é quando o cara aparece. Porque você consegue sentir que ele não combina muito bem com a história, sabe? Que ele é um personagem mais caricato, mais estereotipado. Ele não entrou muito bem, não fez muito sentido na história não. Mas tá lá, a gente deixa. Ele é esquecível. É um livro incrível. E aí, vou falar de Antes que o Café Esfrie. Vou falar bem rapidinho, porque eu acho que é um livro super famosinho, né? Principalmente na gringa, que todo mundo lê. É a história de um café que você pode viajar no tempo se você sentar em uma cadeira específica na hora que a mulher fantasma levanta da cadeira, e você pode voltar no tempo apenas para ver uma pessoa que já esteve no café antes que o café esfrie. Tem um cafezinho lá e antes que ele esfrie, você precisa voltar para o presente. É um livro ok, assim. Eu acho que o que piorou muito a minha experiência de leitura foi ele ser traduzido do inglês, que eu não vi isso quando eu comprei. Assim, é uma edição horrorosa, né? É uma edição barata, acho que foi R$ 27, barata pelos preços da Amazon atualmente, né, para livros. Mas aí só depois que eu fui vendo que a escrita estava muito ruim, sabe? Meio mal escrito mesmo, assim, pesado. E aí que eu fui descobrir que foi a tradução do japonês pro inglês, do inglês pro português. Aí deve ter virado uma salada de fruta. É melhor ler em inglês, porque pelo menos, assim, quem sabe, né? Porque pelo menos é direto do japonês, deve ter uma qualidade melhor. Se você sabe japonês, é melhor ler no japonês, né? Obviamente. É japonês ou é coreano? Eu não tô maluca. É japonês. Mas é isso, é um livro ok. É gostosinho de ler, assim, se tivesse nada pra fazer, sabe? Você lê em uns 2 ou 3 dias e você curte a vibe, mas não é nada marcante. Acho que depois eu vou passar ele pra frente. Aí, vou falar sobre o último livro que eu li e que é um dos meus favoritos também. Uhul! Incrível, li ontem. Sentei ontem, li ontem. Agora gastei R$ 53 para ler um livro em um dia. Mas eu vou reler ele muito, eu espero. Eu quero muito, pelo menos. E sempre que eu olho para ele e para o irmão dele, que é da mesma autora, eu releio alguma parte. Na Sala dos Espelhos,
da Liv Strömquist. É sueca, não faço a mínima ideia como é que se fala nenhum dos dois nomes. O nome completo, o título completo, é Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. É o seguinte, é um livro, inclusive tem uma observação antes que eu esqueça. Esse é colorido, percebe? As ilustrações são coloridas. O outro, da mesma autora, que é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é o meu favorito até agora, eu só li 2, mas é o meu favorito. É todo em preto e branco. Mas olha, esse é coloridão, é lindo. E eu gosto muito das ilustrações da Liv, porque eu fico pensando que eu poderia desenhar isso, entende? Do tipo, o traço dela é muito simples. Ela faz desenhos até meio feinhos. Mas são desenhos meio feinhos que você consegue entender tudo o que ela está falando. E todas as expressões que ela está tentando mostrar para você nos personagens, entende? Só que é simples. Enfim, é um livro sobre autoimagem, obviamente, e sobre como a gente padroniza a beleza e como a padronização da beleza na modernidade afeta as mulheres, principalmente, e como, na verdade, você... Assim, não na verdade, né? Mas uma teoria possível é que a gente vira uma mercadoria, né? Que você se presta tanta atenção na sua beleza também, porque é uma forma de tentar ser valorizada pelas pessoas e ser importante. E aí, é porque eu tô falando como se fosse... Tô falando o mais básico possível, mas no livro não é básico. É o seguinte, a Liv é uma sueca que é socióloga. Então, o que ela faz é ela mistura várias teorias sociológicas e filosóficas, e ela coloca os teóricos falando, e ela vai seguindo uma narrativa. Não uma narrativa, mas pronto. O resumo disso aqui é um ensaio sobre o tema, a autoimagem na era moderna, e o que ela faz é ela citar autores como faria num ensaio normal. Citar os autores e colocando citações deles e explicando as teorias deles e como se encaixa no que ela está tentando dizer. É só que ao invés de um ensaio, ela faz desenhos e coloca um pouquinho de comédia também em algumas partes. Então é incrível, assim, é maravilhoso. Faz você pensar muito sobre muita coisa e conhecer novos teóricos que eu não conheceria porque eu tenho preguiça de ler artigos e essas coisas. Ah, 2 coisas que eu achei interessantíssimas. Tem essa parte aqui. Ela coloca uma teoria do Byung-Chul Han, que ele fala sobre a estética do liso, que é a ideia de que uma foto na modernidade, por exemplo, ela precisa ser toda baseada nessa estética porque ela não causa nada negativo em quem vê a imagem, por exemplo. A estética do liso é um mundo de pura positividade, no qual não há dor, ferimento nem culpa. Então, o liso seria do tipo, você vê uma foto com uma pessoa sem estria, sem celulite, sem espinha, sem pelos fora do lugar, entendeu? Então, nada chama a sua atenção negativamente, o que faz também com que as pessoas não tenham história, né? Porque meio que, assim, as cicatrizes, por exemplo, são marcas de sofrimento, são marcas de dor, de culpa. E aí, logo depois, tem essa parte que eu amei muito, que é a diferença entre o sublime e o belo. Tem um escritor e filósofo que chamou-se, né, porque já morreu, Edmund Burke. E aí ele fala sobre a diferença entre o belo e o sublime. Ele diz que o belo, por exemplo, são flores e campos, e o sublime são paisagens rochosas, árvores altas e picos alpinos. O que ele quer dizer com isso? Que o belo são coisas simples, com apenas uma dimensão possível, entende? Não que uma flor seja simplória, né? Mas assim, você vê uma flor e ela é só uma flor. Quando você vê algo sublime, ele é um conjunto de coisas. Então, o sublime, ele é o lindo que desperta anseio e tremor. Ou seja, quando você vê algo que lhe causa um pouco de desconforto, isso é algo sublime, sabe? Fiquei apaixonada por esse livro, assim, eu fiz várias novas descobertas sobre o mundo e eu já tô a fim de reler. Aí os últimos 2 livros que eu tenho para falar
foi O Jardineiro que Tinha Fé, que eu acabei de terminar de ler. Eu estava lendo minutos antes de começar esse vídeo. É da escritora de Mulheres que Correm com os Lobos, que eu não li ainda, mas está ali, é a minha próxima leitura. E aí eu comprei esse daqui porque a Laura da Literapia falou sobre ele. E ela disse que impactou muito ela num momento muito difícil da vida dela. E no momento que ela falou isso, eu fui lá e comprei, porque estava R$ 26. Fiz, é muito barato um livro, R$ 26 na Amazon, né? Mas aí quando ele chegou, eu descobri que ele tem 90 páginas e a fonte é uma fonte grande e escrita no meio, tá vendo, da página quase. Ele tem uma margem muito grande. Então, na verdade, é assim, seria o quê? 30 páginas, sabe? Se fossem o tamanho de um livro normal. Se muito. E aí eu tava lendo, hoje, no consultório médico, por exemplo, e eu não tava me sentindo muito apegada a nada, assim, sabe? Não tava me chamando a atenção. É a história da Clarissa, quando ela era criança. E aí ela conta um pouco sobre como a família dela gostava muito de contar histórias e como eles tinham a tradição de sentar na mesa e contar histórias e incluir as crianças se esforçavam também para começar a treinar essa contação de histórias e criação de fábulas e tudo isso. E aí ela conta quando o tio dela chegou da Segunda Guerra, que chegou muito traumatizado, mas se tornou um tio que ela gostava muito, que ela era muito apegada a ele. E aí, um dia, foram cortar as árvores de uma parte da floresta que o tio cuidava e que se importava muito. Ele se importava de uma forma geral com o meio ambiente e florestas e tudo isso. Eles comentam muito sobre como é uma representação de Deus e como a natureza faz parte deles e tudo isso é bem legal até. E aí foram destruir as árvores para construir uma rodovia. O tio vai contar uma fábula para ela sobre um pinheiro que é escolhido para ser celebrado e tudo isso, e depois o pinheiro é abandonado. E aí ele fala um pouco sobre como a vida é tudo sobre mudanças e que você não pode exatamente se apegar aos bons momentos nem aos ruins, né? Enfim. O que mais me chamou a atenção foram pontos específicos, do tipo, eles queimam o solo para que a terra se regenere e sementes sejam plantadas pelos próprios pássaros e animais. E aí nasce uma nova floresta. E isso eu não sabia que... Sim, eu estudei geografia bem, tá? Eu só não lembrava que você queimava o solo como algo positivo. Que podia ter uma queimada positiva, não lembrava mesmo. Mas a coisa que eu mais achei interessante foi as notas. Porque ela fala sobre um sapatinho, eles faziam, assim, artesanalmente, quando ela era criança, que tinha uma sola muito fina para que eles pudessem sentir o chão quando pisassem, e que qualquer um dos dois pés do sapato serviam para os dois pés. E eu achei isso bem legal. E tem outra nota que ela fala: são nossos encontros com a morte, como testemunhas oculares ou encarando-a nos olhos, e os contatos de primeira mão com os horrores da humanidade, que fazem com que as histórias da minha família mantenham seus formatos redentores. E aí, por que eu li esse trecho? Eu li porque exatamente a última página desse livro fez lembrar, que na verdade eu estou lembrando todos os dias desde que eu li, Confissões de um Crematório. Eu li esse livro na metade do mês passado e mudou muito a minha perspectiva de vida e morte. Eu não necessariamente gostei muito da escrita, por exemplo. É uma escrita muito simplesinha e é uma escrita bem americana. Eu tô reclamando muito, né? Mas assim, é verdade. Uma escrita bem básica, sabe? Mas me tocou muito como ela me fez repensar sobre mortes, como morremos, né, na nossa sociedade e na nossa geração, principalmente, assim, como a gente está muito separado da nossa noção de fatalidade, de fim, como a gente quer se afastar dos mortos, uma vez que pessoas próximas a nós morrem. Ela comenta muito sobre tudo, mas o que ficou muito comigo também foi a importância de contos de fadas
macabros, por exemplo, serem contados para crianças e serem repensados. E aí tem isso escrito aqui, né? A Clarissa, que é uma pessoa que defende muito fábulas e histórias desse tipo, principalmente com o livro mais famoso dela, né, o Mulheres Correm com os Lobos, ela traz de volta esse tipo de história contado com fins não felizes, sabe? Ou não gloriosos, pelo menos. Podem ser fins com algum aspecto motivacional, mas que trazem esse caráter mais realista, assim, sabe? Que foi algo que a escritora de Confissões do Crematório, a Caitlin Doughty, comentou anos atrás, né? Sei lá, séculos atrás. As histórias contadas para crianças eram histórias com intenção de assustar mesmo, sabe? De você explicar olha, se você entrar na floresta sozinha, você morre, sabe? Um lobo pega você e come você. Se você confiar nas pessoas erradas, você morre, você se machuca, você perde a sua alma, qualquer coisa assim. E aí, nas últimas décadas, o que a gente vem transformando é fazendo as crianças serem bobas, né? Fazer com que as crianças sejam mais inocentes pelo maior tempo possível. Quando não é tão interessante assim. Lógico que você tem que proteger as crianças, né? Tentar criar formas doces e seguras de você ir inserindo aquela micropessoa no mundo real, porque o mundo real, você morre se você cometer um erro. Você não é realmente protagonista de história nenhuma, sabe? Você não é como se você fosse a pessoa mais importante no planeta Terra. Até uma certa idade, as crianças têm que achar que elas são as pessoas mais importantes do planeta Terra, né? Mas você pode ir dando dicas, assim, talvez não seja. Talvez se você realmente atravessar a rua que nem um despirocado, você pode morrer. E aí é realmente comentar sobre morte, sobre o que acontece com a vida, sabe? O que as dores significam e como você pode sim superar os momentos ruins e os traumas e tudo isso. São mais erros do que acertos. E aí as vitórias têm que ser comemoradas e celebradas, mas sempre lembrando como superar as dores em primeiro lugar, que é a parte mais importante. E como pensar sobre morte, sobre os fins das coisas que amamos também, e dos momentos bons e tudo isso. É isso. Tchau!